Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma playlist aqui no canal e a ideia é trazer dicas rápidas de Excel. Essa é uma ferramenta amplamente utilizada aí e na minha jornada eu tenho encontrado diversas pessoas que têm utilizado essa ferramenta aí de uma maneira, poderia utilizar de uma maneira mais otimizada, né? E pela falta de conhecimento, pela falta de entender alguns conceitos, algumas funções, alguns recursos, ela acaba fazendo de uma maneira manual e que demanda muito tempo, tá? Então eu quero aqui fazer um compilado desse conhecimento que eu adquiri nos últimos tempos. Faço uso do Excel já num nível avançado, desenvolvo com a programação VBA, enfim, faço diversos relatórios automatizados, mas para chegar nesse nível é uma escada, então você precisa naturalmente conhecer os recursos nativos da ferramenta para que você possa otimizar o seu trabalho, né? Eu elenquei aqui alguns motivos para te instigar aí a aprender a utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, né? Enfatizando aqui a questão da ampla utilização dela, o baixo custo de aquisição e o Excel é uma ferramenta fascinante que ele se aplica a diversas áreas, né? Então, os mais diversos profissionais das mais diversas áreas de atuação fazem uso dessa ferramenta. A precisão e a agilidade no cálculo é uma coisa impressionante, né? E uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas o Excel não se limita a somente planilhas, né? A planilha é um dos objetos do Excel, talvez o principal, porque quando você abre ele ali é o que você vê primeiro, mas o Excel tem outros objetos que, se você conhecê-los, se você souber fazer uso desses objetos, né, você vai sem dúvida nenhuma se destacar aí, você vai conseguir mais do que se destacar, fazer as suas entregas, fazer o seu trabalho aí de uma maneira muito mais eficiente, né? A automação com o uso da programação, para mim, esse aqui eu acho que é o motivo que mais me motiva a aprofundar nessa ferramenta, né? O Excel ele pode ser programado, você pode desenvolver sistemas dentro do Excel. E se você souber a linguagem de programação, que é o VBA, então você faz coisas aí que com recursos nativos da ferramenta você não conseguiria fazer, né? E eu coloquei aqui por último que eu acho que assim, é uma sequência, né? Uma vez que você tem tudo isso dominado, você conhece a fundo o uso dessa ferramenta, você tem uma empregabilidade aí no mercado com muito mais chances aí do que qualquer outra pessoa que não tem o mesmo nível de conhecimento. Eu vejo muitas pessoas na hora que vai fazer a entrevista ali, né, ela declara que conhece Excel avançado. Então eu até coloquei aqui, eu não gosto muito de usar essa classificação, mas às vezes é preciso, os níveis de conhecimento do Excel. Então eu coloquei aqui basicamente três níveis: o básico, o intermediário e o avançado. Tá? O básico é o usuário convencional, até coloquei como uma forma de pirâmide aqui, para mostrar que os usuários básicos aqui é a maior parte. Né? Então você tem aí o pessoal que utiliza as planilhas e as funções básicas do Excel: somar, subtrair, multiplicar. Algumas vezes ela dá um pulinho ali, vai ali numa função um pouquinho mais avançada, vai no soma-se, um proc-v e consegue fazer alguma coisa mais, automatizar um pouco mais a sua planilha. Mas isso aí seria um usuário avançado dentro do básico, né? Então, mas a maioria dos usuários eles estão dentro dessa classificação que é o usuário básico. O usuário intermediário é aquele que domina as funções avançadas. Eu destaco aqui nas funções avançadas não somente proc-v, soma-se, conte-se, né, as funções matriciais que, se você souber usar aí, elas te entregam uma capacidade de cálculo muito grande. Os gráficos, né, você saber trabalhar gráficos de uma maneira otimizada, as tabelas dinâmicas, né? Então, tabela dinâmica é um recurso fantástico que muita gente desconhece essa funcionalidade do Excel. Então, com ela você consegue manipular grandes quantidades de dados e começar as suas análises. Eu até me arrisco a dizer que as tabelas dinâmicas elas são o primeiro passo para você começar a trabalhar com os conceitos de BI, né, de Business Intelligence, que a gente vai falar também sobre ele, não nessa playlist, mas numa playlist específica que é a playlist do Power BI. E o usuário intermediário também ele sabe fazer uso de macros, que são recursos de programação
muito embora às vezes ele não desenvolva as suas macros propriamente dita através dos códigos, mas ele consegue ali de repente gravar suas macros com um gravador de macros do Excel, né, e até instalar macros de outros usuários, né, de outros desenvolvedores aí e utilizar essas macros. Então, para mim, esse é o usuário intermediário, tá? E o usuário avançado é aquele que está no topo da pirâmide, é aquele que sabe programar, desenvolver em Visual Basic for Application, né, que é a linguagem de programação do sistema Office, conhece a linguagem SQL, que é a linguagem de consulta de banco de dados. Tá? É um grande erro que eu vejo na maioria dos usuários do Excel, é utilizar o Excel para banco de dados. Excel não foi feito para banco de dados, tá? Então tem muitas empresas aí. A empresa que eu trabalho especificamente, né, ela até há um tempo atrás estava utilizando o Excel como banco de dados e aí a gente está agora mudando isso, né? Então colocando o conceito correto, né? O Excel ele foi feito para fazer conta, para automatizar processo, mas ele não foi feito para guardar informações, tá? Então eu vou fazer depois uma aula específica aqui no canal para falar um pouco um conceito básico de banco de dados, um conceito básico da visão de um cara que não é da área de banco de dados. Pode até parecer uma coisa meio maluca, né? Você fala, pô, como é que você vai falar um negócio que você não é da área? Eu estudo muito, então eu aprendi esses conceitos com a minha visão de engenheiro. Eu sou engenheiro civil, então eu gosto de utilizar o conhecimento da área de TI, né? É uma área fantástica que consegue se desenvolver muita coisa, mas quem está na área de TI, quem tem formação de TI propriamente dita, não conhece os nossos processos, que é os processos da engenharia, que é os processos da contabilidade, que é o processo da administração, enfim, são os processos específicos, tá? E o Self-Service BI, que você consegue fazer BI, consegue fazer as suas análises de dados utilizando os conceitos do Business Intelligence dentro do Excel, utilizando os suplementos Power, que é o que originou o Power BI. Então, esse para mim é a cadeia, é a pirâmide do conhecimento do Excel. Tá? Então, você aí que está assistindo essa aula pode se posicionar nessa pirâmide aí conforme o seu julgamento, né? Então é muito subjetivo como se diz, classificar as pessoas dentro de um determinado nível, mas o próprio usuário, ele tendo esse entendimento, né, do quais são os níveis de conhecimento do Excel, ele consegue se posicionar aqui dentro. Tá? Então, evidentemente que quanto mais a gente sobe na pirâmide aqui, é mais tempo que você tem de estudo, é mais tempo que você tem de aprendizado, né? Então exige muito mais de você. Por isso que a maioria dos usuários ficam aqui na base da pirâmide, porque o Excel é muito fácil. Você abre e já começa a preencher a sua planilha ali e já começa a trabalhar. Mas quando você começa a subir, a escalar nessa pirâmide, você vê que o Excel ele pode te dar muito mais coisas do que uma simples planilha para você poder imprimir ou para você fazer um gráfico, né? Então é isso que eu quero tentar mostrar um pouco aqui nessa série de aulas que eu vou postar aqui nessa playlist para que você tenha esse entendimento. Então valeu pessoal, obrigado, até a próxima, a gente se vê aí na próxima aula.